Olá, que privilégio é estarmos juntos mais uma vez para esse tempo de palestra bíblica. Vamos dar continuidade à mensagem que foi iniciada pelo José e a Deise na semana passada, e o tema é fortaleza. E o versículo que usaram é: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles também basearam a fala no passagem de Mateus 7, 24 a 27, onde lemos sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída na areia. E fomos desafiados então a construir as nossas relações baseadas em Deus, que significa então construir a casa na rocha. Vivemos um mundo bastante complicado nas relações, as famílias estão abaladas, o pessoal está emocionalmente abalado, e fomos desafiados então por aquele querido casal a permanecer firme na rocha, firme em Deus, que é fortaleza. Temos que prestar atenção ao que realmente tem valor. Deus nos chama para olharmos o valor eterno, e muitas pessoas têm valorizado o que é passageiro, que significa construir a casa na areia. Então hoje vamos dar continuidade, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de falar da Bíblia, que é a Tua Palavra. E realmente é um desafio para nós que somos humanos, é uma ousadia para nós falar desta palavra. Por isso nós pedimos então que Tu fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos capacite tanto a falar quanto a ouvir, para que possamos ser também praticantes desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como entender Deus? Quem é Deus? Esse Deus que é fortaleza. Não é tão simples entender Deus. A Bíblia revela Deus. E ela traz muitas ilustrações, muitas parábolas, muitas metáforas para fazermos entender quem é Deus. A Bíblia usa a própria criação de Deus. Jó escreve lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Outro modelo para tentar entender quem é Deus é a figura de uma mãe. Eu conheço duas mães, a minha mãe e da minha esposa. Como um modelo assim para tentar entender o tamanho desta fortaleza, para tentar entender quem é Deus. E um subtema que vai nos orientar na nossa conversa hoje é: devemos ser pintinhos, mas cuidado com o gavião. E o versículo bíblico está em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. A palavra aqui, chave para mim, é quantas vezes. Deus nunca desiste. Deus é firme como uma rocha. Deus é como uma fortaleza. Uma verdadeira mãe certamente nunca desiste do seu filho. Mesmo quando nós dormimos, Deus não dorme. No Salmo 127, 2, nós lemos: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vamos olhar juntos algumas características de Deus, citar algumas características de Deus, conforme a Bíblia. Repetindo essa parte, vamos citar algumas características
de Deus que a Bíblia compara, entre outras coisas, como fortaleza ou como galinha. Quais são essas características de Deus que é fortaleza ou que é como uma galinha que protege seus pintinhos? Uma característica é o cuidado de Deus. Usando o exemplo de mamãe. Mamãe nunca... a mãe deixa de comer se o seu filho está com fome. Mamãe deixa de dormir. Mamãe, às vezes, deixa de cuidar de si mesma para cuidar do seu filho. Uma passagem bíblica bem interessante também, Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que algo tão difícil aconteça, viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus cuida. Por exemplo, Mateus 6:25-34, olhai as aves do céu, olhai os lírios dos campos, o quanto descuida dos pássaros, que não se preocupa com quem vai comer amanhã, ou como são belos as flores que hoje está ali e amanhã já está seco. Nesse contexto nós também lemos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Afinal, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, uma mãe cuida. Minha esposa, estamos casados já há 28 anos, e lá no comecinho, quando casamos, eu estava acostumado com a minha mãe, eu acordava cedo, ganhava o café da manhã, e ia trabalhar, e esse era o meu... achava que ia ser assim. Mas a minha esposa, ela tem um sono bem profundo, bem profundo. Ela não acorda nem com despertador. Então sempre eu acordava antes e, para encurtar a história, eu que faço o café da manhã até hoje. 28 anos de casado. Mas está muito bem assim. Mas por que essa historinha? A minha preocupação era quando viesse um bebê. E eu achava, o bebê vai chorar e minha esposa não vai acordar. Então tudo bem, eu ia cuidar do bebê então. Mas interessante é que o meu primeiro filho, William, quando nasceu, bastava um pequeno ruído. Ele dormia já num quarto, separado no quarto dele, ela já levantava para cuidar dele. Percebem? O senso de cuidar, o senso de proteger. Assim é Deus conosco. Deus quer cuidar de nós. Sim, Deus nos protege. Sim, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós porque Ele nos enxerga. Ele nos encontra no seu olhar. Como Deus nos enxerga? Como Deus nos vê? Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. A disposição de Deus em perdoar. Apesar de sermos filhos imerecedores, a graça de Deus é eterna. No Salmo 86:5 nós lemos, o que Deus vê quando... Errado. No Salmos 86:5 nós lemos, tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. O que Deus vê quando olha para mim? O que Deus vê quando olha para ti? Tem uma história, uma fábula do Monteiro Lobato, a história da águia e da coruja. A águia e a coruja fizeram as pazes e, como pacto dessa paz, a coruja pediu à águia, águia, se você encontrar os meus filhotes, você não come eles, por favor. A águia disse, tudo bem. Como são seus filhotes? A coruja disse, meus filhotes são as coisas mais lindas do mundo. São coisas mais lindinhas. A águia saiu a voar e de repente avistou um ninho, viu lá dois bichinhos bem feinhos, foi lá e comeu.
e eis que eram os filhos da coruja. É apenas uma história, né? Para quem ama o feio, bonito lhe parece a moral da história. Mas o que nos ensina? Facilmente nós rotulamos ou julgamos as pessoas. E uma mãe, ela certamente acha seu filho super, super especial, seja quem for, porque é seu filho. Uma história que aconteceu lá em casa, quando eu tinha 2 anos e meio, eu tive poliomielite. E quando da poliomielite, paralisou minhas 2 pernas e meu braço esquerdo também. E a minha mãe conta então que, claro, eu ficava só na cama e estava muito complicada a minha situação, totalmente travado, descaracterizado fisicamente. E muitas pessoas que vieram me ver ou conversar com minha mãe, algumas pessoas pelo menos disseram: o que será desse menino? Como será esse menino quando adulto? Não seria melhor que ele de repente falecesse? E é claro que não, porque quando minha mãe me olhava, quem ela via? Quem ela enxergava? O seu filho amado, o seu querido filho. E ela cuidou de mim todos os momentos. Eu conto essa história para a gente tentar entender o tamanho da graça e da misericórdia do nosso Deus, que enxerga todos assim como a minha mãe me enxergava. Este aí é meu filho querido. A graça e misericórdia de Deus está no fato dele realmente se importar comigo, dele realmente se importar contigo. Por isso a fala de Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa graça, essa misericórdia de Deus, ela é motivada pelo amor. Como entender o amor de Deus? Quantas vezes ouvimos essa frase, pelo amor de Deus, que as pessoas falam até de boca para fora? Mas, conforme 1 João 4,8, Deus é amor. É difícil traduzir, é difícil explicar este amor. Amor é a essência de Deus, é o que é mais básico, mais central, mais importante. Algo incondicional, incompreensível até. Conseguimos perceber esse amor em algumas práticas de Deus, nos lapsos do amor de Deus na sua história, do seu infinito amor na sua prática. Um exemplo disso é o seu Filho Jesus. Qual é o pai que oferece um único filho para morrer no lugar de um monte de gente que não merece? Isso transcende a existência, transcende o meu entendimento. Você consegue entender isso? Este é o amor de Deus. E por isso a fala de Paulo, porque para mim o viver é Cristo, o modelo de amor. Jesus morreu por nós. Deus enviou Jesus para morrer por nós. O modelo de amor. Esse cuidado de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, motivado pelo amor, passa pelo ensino. Deus então nos ensina, Deus nos corrige. Sim, Deus nos corrige. Somos filhos e ponto. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A mãe, o pai, querem o melhor para seu filho, para sua filha. Não é verdade? Existem muitas teorias sobre ensino, educação, mas o princípio básico é
é ensinar e reensinar de novo, até que a pessoa aprenda, até que a criança aprenda. Nós estamos dando aula para a Ariadne em casa, ela tem 7 anos. E creio, a borracha é usada muitas vezes. Assim também como temos em casa ainda um filho de 23 anos, um filho de 18 anos, que ainda precisa de orientações e algumas correções. Deus é alguém que ensina. Mas Deus ensina de uma forma diferente. Deus diz assim, você errou, vamos trabalhar isso. Se arrependa, começa de novo. Vamos lá, pessoal. Sim, você errou, eu não gosto de erro. Deus não gosta de pecado. E Deus reensina e reensina para que possamos caminhar no caminho que Ele quer. Isso! Você acertou! Continue firme neste caminho. Vamos lá! Também ensine os outros a caminhar neste caminho. Voltando à fala do Josiel lá, isso é construir a casa sobre a rocha. Porque para o Filho de Deus, o viver é Cristo. Então, devemos ser pintinhos, sempre protegidos pelas asas daquele que é fortaleza, que é Deus, ou a galinha. Deus nos quer sempre por perto. O Deus que é fortaleza, ou que é galinha, nos quer sempre por perto. Você quer estar perto de Deus? Onde eu morava na infância, perto da casa dos meus avós, claro, né, tinha criação de vacas e galinha, e era tão interessante quando a galinha estava ali no pátio e os pintinhos em volta, e também tinha o gavião, e quando se ouvia o gavião na árvore distante, os pintinhos corriam para debaixo das asas da galinha. Isso é muito interessante, muito interessante. Mas o que essa história de pintinho e galinha tem a ver com esta nossa fala? Existem muitos gaviões hoje em dia. Muitos gaviões que querem destruir esta fortaleza que é Deus. Tem uma passagem bíblica de Romanos que diz: quem nos separará do amor de Deus? Mas o gavião está aí. Quem é o gavião? Não devemos ter esperanças em partidos políticos, em pessoas, em sistemas econômicos, ou em canais de televisão, ou mesmo coisas lícitas. Coisas lícitas podem ser chamadas de gavião. O trabalho, o excesso de trabalho, o estudo, o excesso do estudo, qualquer coisa que possa tirar o meu tempo, tirar o nosso tempo de comunhão com Deus, pode ser gavião, tirando a nossa presença, tirando a nossa comunhão com Deus. Deus quer nos abraçar. E de repente o gavião vem com as tentações diversas para sairmos desse abraço de Deus, deste Deus que quer tanto nos ajudar e nos apoiar. Eu quero orar contigo a passagem de Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa oração, então, que pode ser uma oração, está em Romanos 8, 35 e 39, e nós podemos usar nossas palavras, nosso contexto de vida, e você pode usar também no teu contexto de vida. Quais são as vozes
Quais são os gaviões que querem te separar do amor de Deus? Poderíamos dizer, nem a direita, nem a esquerda, nem o centrão, nem a pandemia, nem a falência econômica, nem a doença, nem o fake news. Nada deveria me separar. Porque eu devo prestar atenção na voz de Deus, na palavra de Deus, que é fortaleza, que é forte, que é soberano, infinito, que pode se comparar com uma fortaleza, ou pode se comparar com uma galinha, ou com os pássaros, e eu como pintinho vou sempre correr para debaixo das asas de Deus, com amor, com muito amor, com infinito amor, nos protege e nos protegerá. Saiba, você é uma obra-prima. Você é muito especial. Pratique a palavra. Viva a palavra. Anuncie a palavra. Ame. O José e a Deise falaram sobre isso também no último estudo deles. O amor pode mudar o mundo. Não adianta reclamarmos. Vamos amar. Assim como Deus é modelo de amor. Repita. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Obrigado e vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai amado, porque Tu é um Deus que protege e cuida. Tu és um Deus de graça e misericórdia. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus também que disciplina e é um Deus que faz questão de ensinar. Porque Tu nos quer em Teus braços. Tu nos quer para vivermos a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, somos desafiados a viver de forma digna. Que possamos usar essas palavras que Paulo usou quando estava na prisão. Para mim o viver é Cristo. Se para mim o viver é Cristo, Cristo é um modelo então de vida. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo, a vivermos esta fé baseada na Tua palavra. Se até agora talvez não estamos fazendo isso, Tu conhece cada pessoa que está aqui ouvindo, orando junto, que Tu venha, Senhor Deus, de repente mudar a mente, mudar o jeito de agir, Senhor. E na minha vida também, Senhor, eu ainda preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu quero que, de fato, orando por mim e colocando todos de repente nessa oração, que Tu possas mudar o que precisa ser mudado para que de fato a minha vida esteja firmado na rocha que é Jesus, na fortaleza que é Deus. E que qualquer voz que venha, Senhor Deus, a querer me afastar de Ti, que façamos como os pintinhos, vamos correndo para debaixo das asas da galinha. Que possamos correr para Teu abraço, ó Deus. Que bom, Senhor, que Tu nos recebe sempre de braços abertos. Abençoa a nós todos, abençoa nossos familiares de forma bem especial e obrigado por esse privilégio que tivemos agora de tirar esse tempo para ouvir algo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Uma maneira também de falar de Deus, se às vezes somos tímidos, é disponibilizar esta mensagem. De repente você compartilha com os amigos o que já está aí, né? Já está aí gravado, já está aí filmado e está posto aí. Basta compartilhar nas mídias, certamente alguém vai ouvir e quem ouvir, Deus vai estar abençoando aquela vida, aquela família também. Deus te abençoe. Tchau.
como água cristalina de um rio que vai pro mar. A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando na tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia.